Quero até adiantar para vocês. A guerra espiritual que nos ameaça. Eu vou entrar nesse ponto. Eu tenho aqui mais alguns minutos. E quero entrar nesse ponto. A grande guerra. Primeiro, esse desvio teológico, o liberalismo. Está claro, irmãos. Falei bem rápido, mas guarde esses textos. Isso tem trazido a igreja a um nível baixo na sua espiritualidade. A igreja está perdendo a sua essência, o seu caráter, sua vocação. Mas, por outro lado, nós temos uma grande e terrível batalha. Eu quero tocar nesse ponto agora. É a batalha que mais nos ameaça. Como eu disse há pouco, irmãos, não é lutar contra principados, potestades, é contra o modernismo. O modernismo está destruindo a igreja. Hoje a batalha não é na esfera metafísica, não. É no nosso dia a dia. É dentro das nossas casas. É no nosso trabalho. É aí que nós temos que enfrentar as verdadeiras batalhas. Aqui nós vemos a grande ameaça. Por quê? Porque não se trata de um inimigo, pode imaginar? Mas como assim, irmão? Não se trata de um inimigo. Sim, aquilo que nos ameaça hoje, você não pode nem considerar um inimigo. Você considera ele como um aliado. Porque ele é até uma grande ferramenta que nós temos para a propagação do evangelho. Imagina o metaverso. Uma linda, maravilhosa ferramenta. Uma ferramenta que os jovens todos estão lá dentro, no lugar de evangelizar os jovens. Será? Será, irmãos? Será que é assim mesmo? Nós precisamos perceber que trata de um aliado que nos dá inúmeras possibilidades, ferramentas e mecanismos que nos desafia nesses dias. Porém, irmãos, é aqui que mora o grande perigo. Porque eu tenho que dizer, ele é um aliado inofensivo, aceito e admirado. Escute isso. Esse aliado, ele é inofensivo. Ele parece não causar nenhum dano. Ele é aceito. Quem não tem? Quem aqui não tem ele? Quem aqui não gosta dele? Mas é aqui que está o perigo. Porque esse aliado, ele cria uma série de possibilidades e também de realizações. Só que esse grande aliado, que na verdade de aliado não tem nada, é só uma ironia, é o mais terrível inimigo que a igreja já enfrentou. Em nenhum momento da história da igreja ela teve que enfrentar um inimigo tão terrível como a modernidade. Eu vou traduzir isso melhor para vocês. Porque isso tem tirado da igreja a sua capacidade de discernir o que exatamente está acontecendo à sua volta. E mais ainda, tem minado suas bases, destruído sua identidade. Vamos prosseguir, porque essa palavra modernidade ou pós-modernismo, você sabe que pós-modernismo é um movimento filosófico, cultural, isto é, na área das artes, que iniciou nesses 200 anos para trás. Então é isso que eles chamam de pós-modernidade. Porém não é. Para nós é muito mais do que isso. Para nós, modernidade tem a ver com o tecnológico. As grandes mudanças tecnológicas que têm surgido no nosso tempo, aquilo que podemos chamar de revolução industrial. Eu sei que os irmãos podem achar isso sem sentido, porém eu quero te dizer, é isso que está destruindo vidas hoje. O mundo todo está aprisionado por isso. Nunca o mundo se tornou tão escravo da tecnologia como nos nossos dias. Como eu disse, não estou dizendo que o celular é do diabo, que um iPad é do diabo. Eu creio que Deus nos deu, mas a serpente já entrou. E o que a serpente fez? Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A sua semelhança para a comunhão e a sua imagem para a expressão. O que Satanás fez? Destruiu
esses dois grandes aspectos da criação do homem. Destruiu a comunhão com Deus e a expressão de Deus. Você vai ver que lá, na tentação de Cristo, quando ele venceu a Satanás, ali começa, irmãos, o seu maravilhoso trabalho de reconstruir em nós essa imagem e semelhança que foi perdida. Porque a imagem na qual o homem foi criado era Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus. Agora, aquele que é a imagem de Deus desce para nos tornar semelhantes a Ele. E é isso que Ele está trabalhando, Ele está sendo conformado nas nossas vidas. Ele venceu Satanás, Ele destruiu Satanás em todas as esferas. Ele destruiu Satanás. E é o que Ele está fazendo hoje, irmãos. Glórias a Deus por isso. Mas o que essa maligna ferramenta tem feito? O poder do modernismo tem feito? Destruído a identidade. Destruído a nossa imagem. Hoje as pessoas não estão vendo isso. É absurdo, irmãos. Porque aqui nós encontramos a maior ameaça que o cristianismo já enfrentou. Repito, hoje o cristianismo está enfrentando uma ameaça tão terrível que em nenhum outro momento da história ele pôde experimentar. Aquilo que exércitos, impérios, heréticos não conseguiram, a modernidade já conseguiu. Alguém aqui discorda? Isso mesmo, irmãos. Eu tenho recebido assim, algumas informações de casais, de irmãos. Eles estão aí escravizados dentro desse narcisismo digital. Há poucos dias um irmão me ligou para poder pedir ajuda de uma outra cidade distante daqui. E por quê? Porque ele tinha como princípio, sempre na academia, tirar a foto dele e da esposa. Os dois ali vestidos de traje de academia. Era entre ele e ela só. E colocava na rede social. Mas um dia ele foi olhar o celular da esposa. Os nomes que ele leu ali. E as pessoas que faziam referências a ela. Personal, era o dentista, todo mundo que era do círculo dela. E os nomes eram aqueles, irmão. Você é, imagine. No dia que ele sentou com a esposa para poder tratar isso, ela confessou que ela estava perdendo por ele o afeto, o amor. Ela não tinha mais desejo pelo seu marido. Porque agora ela encontrou uma ferramenta que fazia ela ter autoestima. Ela confessou que se amanhecesse o dia, ela não olhasse ali nas suas curtidas do Instagram e não lesse aquelas mensagens, ela não se sentia bem. O marido está fazendo elogio de 6 meses, agora imagina, o celular todo... Esse é o problema do mundo. Quem está no mundo procura glórias do mundo. Quem está no reino quer glória, quer dar glória a Deus. É totalmente diferente. Dias, linda, maravilhosa, e tal, esses são os mais bonitos, né, irmãos? Imagina. E ele disse assim para mim, Luiz, meu casamento acabou. Acabou. Por causa de selfies. Isso é um. Entre centenas e milhares. Irmãos, é justamente aqui que mora o grande perigo. Essas imagens replicadas, esses números de selfies, aprovações, curtidas. Como eu disse para vocês, o grande Deus da nossa cultura moderna, o eu mesmo. Hoje nós estamos tendo o vício em celular. Já é provado pela neurociência que a dependência de celular hoje tem o mesmo efeito químico no cérebro que a dependência de drogas. Mas ninguém condena isso. Não é verdade? Ninguém condena isso. Por quê? Porque a droga amada, apreciada, inofensiva, não é inofensiva, coisa nenhuma, irmãos. Está destruindo jovens, destruindo famílias, destruindo crianças e produzindo uma mudança completamente radical na sociedade. Crianças adultizadas e adultos infantis. Isso tem acontecido. Há poucos dias uma pessoa
entrou em contato comigo falando que estava ajudando um casal que estavam se separando. Sabe por quê? Porque a mulher não suporta mais chegar em casa e o marido ficar até as 4 da manhã jogando videogame. E ele não espera nem soltar um aqui no Brasil. Quando ele descobre que já soltou nos Estados Unidos, ele compra, ele dá um jeito de trazer a última modernidade em termos de videogame. É isso, irmãos. Muito triste. É isso que está acontecendo. E a gente até fica surpreso. E essa surpresa, mas eu sei que é só ironia, vocês estão estarrecidos, porque isso acontece debaixo dos nossos olhos. Acontece debaixo dos nossos olhos. É isso, vício em celular, narcisismo digital, um foco constante em nós mesmos. Isso tem produzido uma deformidade na nossa imagem. Isso tem destruído e tem nos escravizado num amor próprio. Estamos perdendo o amor comunhão. Estamos perdendo o amor relacional com Deus, porque o nosso Deus é um aparelho de celular. O nosso Deus é a modernidade. É justamente isso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu digo para vocês, esse é só um ponto. Essa conferência é muito rápida. Mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor e deixar que o Espírito possa expandir na nossa mente. Bom, é isso que eu desejo para todos vocês, para todo mundo. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Estou fazendo aqui minha parte, contrito, triste, porque eu sei que tem muita gente que não consegue ouvir. E não ouve porque a mente está cauterizada. É lógico que fala de pessoas que eu conheço, que têm uma certa intimidade. E é triste não vê-las aqui. Mas na cruz, Jesus Cristo também não viu os irmãos. E ele estava na cruz. Os irmãos também não criam nele. Os discípulos também não estavam lá, só estava João. Os amigos, os conhecidos de Paulo, discípulo, também não defenderam, também o abandonaram. Então isso vale para qualquer um de nós, como filhos de Deus, verdadeiros cristãos. É isso. É esse sentimento de uma solidão humana, mas não é uma solidão espiritual. Ao contrário, a gente tem uma solitude de estar sendo guiado pelo Espírito Santo, ouvindo por intuição a voz de Deus e andar em comunhão com a Trindade, mas sem esse contato com os semelhantes aqui, com a raça humana, cada vez mais difícil. Porque você quer falar de Cristo e as pessoas querem falar das coisas do mundo. E para nós que queremos falar de Cristo, fica insuportável falar das coisas do mundo. Então, não tem saída. Mas nós temos que trabalhar, pregar e fazer isso que a gente está fazendo. Uma academia que treina a vida espiritual, procurando fazer com que as pessoas das nossas redes sociais e a ampliação das redes sociais, onde eu peço ajuda para você compartilhar e que abra o coração para receber o Espírito Santo e venha nos ajudar para a gente encorpar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e tudo representa a mesma coisa. Então vem conosco, e é isso que eu espero de vocês. E amanhã de manhã, às 10 horas, nós temos a mesa do Senhor, começando a semana, que é o ponto mais alto espiritualmente, que nós temos que comemorar e honrar todo domingo de manhã. De preferência, num local onde tenha uma assembleia que não seja formada por religiosos, mas sim por verdadeiros filhos de Deus. Enquanto eu aqui onde vivo não tenho, nós estamos aqui fazendo isso à distância,
pela internet. Com apoio, inclusive, do pessoal lá de Goiânia, que todo domingo faz essa mesa do Senhor. Né? Nós fazemos uma e acompanhamos a dele e estamos juntos. Tchau, tchau. Uma boa noite. Muito obrigado.